Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bênção estar novamente com você para junto estudarmos a palavra de Deus e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Você está no programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento do Senhor, da sua palavra, no conhecimento de Deus, que é tão importantíssimo, é o conhecimento mais importante que alguém pode ter, é o conhecimento do Senhor. Esse programa faz parte da grade de programas da Constante TV, a TV na web da Igreja Batista Constantinópolis. E eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, você curtir a programação, compartilhar com seus amigos, familiares, parentes, colegas de trabalho. E você curtir o vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, aí ative o sino das notificações e você ficará a par e sabedor de toda a programação e vai ser uma bênção na sua vida e no crescimento espiritual e no seu crescimento diante do Senhor. Nós estamos estudando, queridos, fazendo uma introdução ao Antigo Testamento. Não é uma introdução profunda nem exaustiva, mas é uma introdução básica para que você possa, a partir daí, ter elementos, ferramentas para estudar com mais profundidade a palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 8 hoje. Nós vamos falar sobre os gêneros literários do Antigo Testamento. Já falamos na lição passada sobre isso. Falamos sobre 3 gêneros literários distintos. Falamos sobre a poesia, sobre a lei e sobre narrativa. São gêneros literários que compõem o Antigo Testamento. Se você tem um desejo de assistir às outras aulas, volte lá, consulte a playlist da CGC no canal do YouTube e você vai poder assistir às aulas, rever o conteúdo, fazer anotações, apontamentos, ler os versículos, enfim, você vai revisar as aulas passadas. E hoje, o nosso texto básico para hoje é Provérbios 8. É um capítulo extenso, nós não vamos lê-lo todo, mas ele fala sobre a excelência da sabedoria, a justiça que há na sabedoria e a importância da sabedoria. Olha que interessante, o verso 11 de Provérbios 8 diz assim: pois a sabedoria é melhor que as joias, e tudo o que é desejável, nada se compara a ela. Interessante, né? Nós estamos aqui diante de um texto que ele dá instruções, é um texto de sabedoria, um texto de conhecimento. É isso mesmo, nós vamos falar sobre isso hoje, de mais alguns gêneros literários. Nessa lição nós continuaremos estudando os gêneros literários das escrituras hebraicas. Nós já vimos 3, mas agora nós vamos estudar o gênero profético, o gênero sapiencial e o gênero apocalíptico. Esse gênero que nós acabamos de ler em Provérbios 8 é considerado um gênero sapiencial, ou seja, de sabedoria, de conhecimento, de instrução. É um gênero, de Provérbios, de Eclesiastes, por exemplo. São gêneros que trazem instrução, conhecimento e sabedoria. E nós vamos ler e nós vamos estudar sobre isso. O primeiro gênero que nós vamos estudar aqui hoje é o gênero da literatura profética. Hoje vamos estudar profecias, gêneros sapienciais de sabedoria e gêneros apocalípticos. Então, a profecia, grande parte do Antigo Testamento é composto de literatura profética. Então, nós vemos aí de Isaías até Malaquias, todo esse conteúdo é literatura profética. Os profetas são separados aí em 2 grupos, os chamados profetas maiores e profetas menores. Eles são separados assim não porque Isaías, por exemplo, é mais importante que Amós, não é isso. Que ele foi mais ungido, mais consagrado, Deus gostou mais dele do que de Amós. Não é isso. Essa divisão de maiores e menores é feita simplesmente pela quantidade de conteúdo profético de cada um. O livro de Isaías, por exemplo, é um livro extenso, com muitos capítulos. Amós não, é bem menor, Abacuque já é menor. Então, assim, com relação à quantidade de conteúdo profético e de conteúdo escrito, que se classifica maiores e menores, mas não é em termos de importância, porque quantos de nós, por exemplo, lendo o livro do profeta Abacuque mesmo, não ficamos impressionados com a profecia, com a exortação, com aquilo que o Senhor chama o seu povo
né, com o livro de Oséias, um livro belíssimo que Deus usa a vida do profeta Oséias para exortar o seu povo. Então, não há, nesse sentido espiritual, que um profeta seja maior que o outro, é simplesmente pela quantidade de conteúdo escrito. Então, os profetas, a palavra profeta significa literalmente vidente, mas não era essa a função específica de um profeta. O vidente, a gente tem a ideia de que um vidente é aquele que vê o futuro, prevê as coisas que vão acontecer lá na frente, né? E sempre conhecer o futuro é uma coisa que o ser humano é muito curioso para isso. E nós achamos que os profetas e a literatura profética do Antigo Testamento, ela tem esta pretensão primária de revelar o futuro, e não o era. Nós vamos entender que os profetas, eles tinham a tarefa essencial de apresentar a mensagem de Deus. Ela poderia ser, sim, uma mensagem de acontecimento futuro, ela poderia, sim, revelar um acontecimento futuro, como houve muitas profecias, principalmente acerca do Cristo que haveria de vir. Eram profecias que apontavam para um futuro que se concretizaria na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nem sempre era assim. E nós vamos ver que o profeta tinha uma função essencial de trazer a mensagem de Deus, não tanto de prever o que aconteceria no futuro. O profeta era uma espécie de guardião da lei do Senhor. Então, é interessante notar que todos os profetas levantados pelo Senhor sempre foram levantados por Deus, porque o seu povo estava distante de Deus. E o profeta, ele trazia o oráculo de Deus, ele trazia a mensagem do Senhor, geralmente uma mensagem de arrependimento. Era que o povo voltasse ou se voltasse para Deus, largasse e deixasse para trás a vida de pecado. E o profeta trazia consigo esta mensagem, a mensagem do Senhor. O povo, muitas vezes, principalmente o povo de Israel, ele se extraviava pelo caminho, esquecia-se do Senhor, deixava de caminhar com o Senhor, abandonava a lei do Senhor. E o profeta sempre era levantado para trazer o povo de Deus para perto de Deus. Nós podemos entender, queridos, que o profeta, ele era uma manifestação maravilhosa da graça de Deus, era o cuidado de Deus. Deus poderia muito bem deixar o seu povo largado, e dizer, não, vou deixar esse povo entregue ao seu pecado e abandoná-lo completamente. Mas Deus, misericordioso que é, sempre levantava um profeta para que o povo abrisse os olhos e voltasse para o Senhor. Então perceba a importância do profeta. O profeta tinha uma mensagem importantíssima de trazer o povo de volta e trazer o povo. Sua principal função era de convocar o povo da aliança ao arrependimento em caso de flagrante e contínua desobediência. Perceba que o profeta, ele tinha essa função. E as profecias de Deus eram assim: você, meu povo, tem se esquecido de mim, tem abandonado minha lei, tem se distanciado de mim, e vou trazê-lo de volta. Eu falei aqui do profeta Oséias, e o profeta Oséias usa a sua vida, o seu casamento. Deus usa até o nome dos filhos de Oséias, né, para admoestar, para advertir o povo, né? Um dos filhos de Oséias, por exemplo, era chamado de não meu povo. Que coisa dura, Deus dizendo, este povo é não meu povo. Por quê? Porque está em pecado, em desobediência, mas eu quero que seja meu povo. A vontade do Senhor era que este povo voltasse para Ele, e Deus estava usando a vida do profeta. E, queridos, como é gratificante olhar e ver que os profetas eram homens de Deus que, às vezes, renunciavam sua própria vida para viver a vontade de Deus. Alguns queriam ser relutantes, né? Como Jonas, por exemplo, que não quis obedecer a Deus, mas Deus foi lá e cumpriu os seus propósitos. E Jonas conhecia, né, que se a palavra de Deus fosse pregada e o povo se arrependesse, Deus perdoaria. Jonas conhecia que Deus era um Deus de perdão. Então perceba que o profeta, ele era importantíssimo, e as profecias tinham essa função. Mas dentro também da literatura profética, há outros tipos de literatura, como poesia, como narrativas. Nós vemos que os profetas também narravam histórias. Os livros proféticos também narram histórias do povo de Deus. Narram a própria história do profeta, como Jeremias, por exemplo, né? Um profeta muito perseguido, né? E nós vemos que as profecias, elas também, nós na nossa leitura
da palavra de Deus, nós temos que ter esse entendimento, que não é porque eu estou lendo um livro profético que eu não vou encontrar dentro desse livro profético outro tipo de literatura. E eu tenho que ter essa percepção para compreender isso também. O ponto alto da literatura profética é o discurso do profeta ao povo da aliança. Ele sempre tinha a intenção de resgatar e trazer o povo de Deus de volta. Muito embora a literatura profética também contenha conteúdos futuros. Olha só, alguns tipos comuns, na literatura profética incluem o oráculo de salvação, no qual há o anúncio de um evento futuro, naquele dia, como diziam muitos profetas, no qual o Senhor derramará profusão de bênçãos sobre o seu povo amado. Oséias capítulo 2. Existiam parábolas, alegorias e provérbios em Jeremias 23, ditos numéricos em Amós, cânticos de amor em Isaías e lamento em Amós capítulo 5. Os profetas do Antigo Testamento não possuíam um púlpito. Olha que interessante, queridos. Em um templo, nenhuma congregação que os ouvisse semanalmente. Eles proclamavam as suas mensagens nas ruas, nas praças, nos mercados ou nas portas da cidade. Assim, para que as pessoas parassem para escutar as suas mensagens, tinham de utilizar as formas de um litígio ou de uma canção. No fim, o objetivo sempre era conclamar o povo da aliança ao arrependimento e à fé em Deus. Que bênção saber que Deus sempre levantou homens dedicados à sua palavra, sensíveis a ele, homens ao qual Deus falava diretamente para reunir o seu povo e trazê-lo de volta ao povo da aliança, o povo que Deus separou para si, de volta para a sua presença e para servi-lo. E esta é a literatura profética importantíssima, que revela Deus, revela o caráter de Deus, revela a vontade de Deus que o seu povo sempre esteja no seu caminho, e também revela coisas futuras, como por exemplo o livro do profeta Daniel, que aponta para coisas proféticas e está muito ligado e associado ao livro de Apocalipse, por exemplo. Então, queridos, nós vamos dar continuidade no nosso próximo bloco. Nós vamos falar sobre a literatura de sabedoria. Nós vamos ver aí o nosso texto base foi Provérbios 8, que é um texto de sabedoria, e nós vamos ver que há muita instrução da parte do Senhor no texto de sabedoria e há muita revelação de Deus na literatura apocalíptica também. Eu espero encontrar você no nosso próximo bloco para continuarmos estudando a palavra de Deus e vendo que Deus se revelou-se à humanidade e usou estilos literários, porque Deus é um Deus da beleza, o Deus é um Deus da escrita também, é um Deus que se revela de forma extraordinária à humanidade, ao povo que Ele quer congregar como seu para passar a eternidade na sua presença. Te encontro até o nosso próximo bloco em nome do Senhor Jesus. Olá, queridos, que bênção estar novamente com você para darmos continuidade nesse segundo momento ao estudo da Palavra de Deus, e nós estamos fazendo uma introdução ao Antigo Testamento. Já falamos aqui no bloco passado sobre estilos literários, uma aula anterior, você pode consultar a nossa playlist no canal, e você vai ver que nós já falamos sobre literatura poética, falamos sobre lei, sobre a literatura legal, e só falamos sobre narrativa. Nós já vimos aqui no primeiro bloco também sobre a profecia, uma literatura profética, Como Deus levantou os profetas e falou através dos seus profetas em uma linguagem revelando muitas vezes o pecado do povo, revelando muitas vezes a desobediência do povo e conclamando o povo. Essa era a função principal, trazer o povo da aliança, o povo do Senhor para perto do seu Senhor. E os profetas eram também um sinal, uma manifestação da graça de Deus, de que Deus não tinha abandonado o seu povo, rejeitado o seu povo, mas que Deus queria trazer o povo sempre para perto de si. E, queridos, que bênção é saber que o nosso Deus, Ele se revelou a cada um de nós. Nós, nessa introdução do Antigo Testamento, temos visto aí, respondido várias perguntas. Qual a importância de estudar? Qual a importância de manter uma vida de leitura do Antigo Testamento? E nós sabemos que é palavra de Deus revelada, inspirada, como Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo,
usou a vida de homens comuns e se revelou na linguagem humana, revelou-se a nós. E que bênção que nós temos essa revelação de Deus para conhecer e crescer na graça e no conhecimento. E essa é a sua CGC. Curta, compartilhe, divulgue a CGC, a programação da Constante TV com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e se inscreva no nosso canal. Vamos falar um pouco sobre literatura de sabedoria, né? Os livros de sabedoria, né? Há um gênero literário relacionado à poesia hebraica, mas é mais distinta desta. Ela se distingue por sua preocupação com a sabedoria e o cultivo de uma vida sábia. Então, Deus, Ele quer que o seu povo tenha uma vida de sabedoria, uma vida sábia, que o seu povo, na sabedoria, com uma vida sábia, o seu povo caminhe e trilhe os caminhos do Senhor, os caminhos da retidão, que o povo não viva errando. Uma vida de sabedoria, uma vida que conhece ao Senhor. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Você quer ter uma vida sábia? Comece temendo a Deus e temendo ao Deus que se revela em toda a sua sabedoria. O texto que nós lemos, base da nossa lição, Provérbios 8, é um texto de sabedoria, uma literatura chamada sapiencial, né? De conhecimento, de sabedoria, né? Esse tipo de literatura sapiencial, há uma diversidade de subgêneros, né? De subgêneros, nós vamos já falar sobre ele. Mas os livros de sabedoria ou sapienciais, eles apresentam um princípio de que a instrução na sabedoria é de forma precípua, função da família, do lar, do conhecimento, né? Da instrução do lar. É por isso que Provérbios é atribuído a Salomão, Eclesiastes é atribuído a Salomão, e Cantares, né? Também a Salomão. Então, Salomão, sempre na instrução, ele diz: filho meu, ouve. Ou seja, essa instrução é uma instrução familiar, de conhecimento familiar. Meu filho, ouça, aprenda, trazer. E a instrução sapiencial tinha essa característica de ser uma instrução transferida de pais para filhos, num conhecimento do lar. Por isso, em Provérbios diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu pescoço, pendura-os aos pescoços, na verdade, né? Não considerar a instrução na sabedoria resultaria em castigo. Olha o que diz Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Outros provérbios sugerem a existência de escolas de sabedoria nas cortes, por meio dos quais os príncipes eram instruídos, em Provérbios 16. Então, os textos de sabedoria são importantíssimos, né? Vejamos alguns, por exemplo, aqui, né, alguns tipos de textos de sabedoria. Há o provérbio, né? Um próprio provérbio, que é uma espécie de aforismo popular baseado na experiência e na observação. Vejamos aqui, por exemplo, Provérbios 11:24, que diz assim: o que distribui com generosidade enriquece, o outro que retém mais do que é justo empobrece. Então, esse tipo de literatura era uma literatura que as pessoas observavam, né? Um provérbio, nós sabemos que um provérbio popular é um dito popular que traz conhecimento da vida prática. Então, as pessoas observavam que aquele que distribui com generosidade, aquele que ajuda o próximo, ele enriquece, ou seja, Deus está abençoando aquela pessoa, ele dá generosamente. E pela observação da vida, o outro que retém mais do que é justo, ele empobrece. Então é um conhecimento popular. Tem um dito de sabedoria que se trata de uma afirmação didática que estabelece um valor ou uma lição. Por exemplo, em Provérbios 16:20. Vejamos o que diz Provérbios 16:20. Quem atenta com prudência para a palavra prosperará. Feliz é o que confia no Senhor. Ele estabelece uma função, né, um valor ou uma lição. Há um dito numérico, que é um aforismo caracterizado por uma estrutura numérica de lições a serem observadas. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Ele usa números para estabelecer esse princípio do saber. A admoestação, né, que também é um texto sapiencial.
Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Existem ordens, né? Textos de sabedoria que são ordens. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Provérbios 8:33. Dentro dos textos sapienciais também existe um texto chamado alegoria, que é um discurso cujos detalhes possuem um significado diferente na sua interpretação. Esse aqui é interessante. Observe Provérbios 5. Vamos abrir em Provérbios 5, para a gente perceber. Olha o que ele diz, Provérbios 5:15, diz assim: bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de águas se derramem pelas ruas? De que será que esse texto está falando? Ele está falando de, bebe da água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Ele está falando de um homem que tem o seu deleite e que tem a alegria da sua vida com a sua esposa. Ele chama de o próprio poço, é a esposa desse homem ao qual ele pode saciar a sua vida conjugal com a sua esposa, não com uma mulher imoral. Ele usou um texto belíssimo, um texto construído com muita inteligência, é um texto de sabedoria, mas ele usa essa linguagem chamada alegoria. Que beleza, né, queridos? Que bonito. Nós sabemos que Deus, ele revela-se de forma sábia usando linguagem poética, usando linguagem, traz alegorias, parábolas, né? Existem contos, existem narrativa autobiográfica, né? Eclesiastes, por exemplo, é a história de Salomão, ele revela ali, é um texto de sabedoria a partir daquilo que ele vivenciou e ele percebeu que tudo era vaidade, né? O pregador, como ele se chama, né? Ele diz assim: observei tudo e percebi que tudo é vaidade, tudo é vaidade. No final das contas, tudo é vaidade. Ele observa que tudo que se vive nessa vida, tudo que se acumula é fruto de uma vaidade própria do homem. Então, há esse tipo de narrativa autobiográfica também. Existe hino que é comumente empregado para descrever a sabedoria. Vamos dar uma olhada aqui, queridos, também na literatura apocalíptica. É um tipo de literatura um pouco difícil de se compreender, de ser definido, mas ele é um tipo de escrito que é muito rico no uso, por exemplo, de anjos, na comunicação da mensagem, né? É vivido em expectativas escatológicas, ou seja, de coisas futuras. A Apocalipse, né? Apocalipse, por exemplo, a palavra apocalipto, ela é do grego, que revela. Essa palavra, ela tem origem grega, que é o termo revelação, né? Então, o livro de Apocalipse, por exemplo, do Novo Testamento, ele significa isso, revelação de Jesus Cristo, né? Então, a literatura apocalíptica, ela tem essa ideia de revelar coisas futuras. Ele faz uso de muita alegoria, de muitas imagens, né? Imagens que para nós podem ser difíceis de interpretar, mas que para o povo daquele tempo era até fácil de compreender. Existem dezenas, talvez centenas de escritos apocalípticos datados do período intertestamentário, mais especificamente entre o segundo e o primeiro século. Entre os livros canônicos do Antigo Testamento, a segunda metade do livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, são considerados literatura apocalíptica. Além dele, outros livros apresentam pequenos trechos apocalípticos, como Isaías, Ezequiel, Zacarias e Malaquias, né? Então, o livro do profeta Daniel, por exemplo, ele traz uma visão simbólica, lá no capítulo 7 e 8, em que há uma indicação das circunstâncias, uma descrição da visão, um pedido pela interpretação, a interpretação fornecida por um anjo e uma conclusão que narra a reação do profeta ou acrescenta mais instrução por parte do anjo. Então, Daniel, há muita ligação entre Daniel e o Apocalipse do Novo Testamento. Então, perceba que a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, ele fez uso. O Senhor fez uso de linguagem humana, de formas de escrita humana, da beleza da escrita humana. Principalmente aqui nós estamos tratando como esses textos foram escritos em hebraico. Nós estamos falando de textos produzidos pelo povo de Israel, revelado por Deus. Nós estamos falando de literatura hebraica, que contém poesia, que contém lei, que contém provérbios, que contém
profecias, que contém literatura apocalíptica e narrativas também. Perceba, querido, que é importantíssimo nós conhecermos esses estilos literários para uma melhor compreensão da palavra de Deus. Então, para finalizar, eu queria lembrar você de um exemplo. Quando Jesus, na sua segunda tentação, ele foi tentado pelo diabo, o diabo tentou confundir ele usando um salmo, dizendo: lança-te daqui abaixo para que os anjos cuidem de ti. E ele tratou aquele texto com Jesus como se aquele texto fosse uma promessa. Mas Jesus responde também com a palavra e diz assim: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos perceber que aquilo que Jesus responde, ele está interpretando de forma correta o texto das Escrituras. Então, nós temos que ter sabedoria e esse conhecimento para compreender que nem tudo que nós lemos ali é promessa, né? É promessa, ou seja, se Jesus tivesse caído naquela interpretação de Satanás de que se ele se lançasse dali abaixo os anjos o guardariam, ele estava fazendo uma interpretação equivocada do texto. E Jesus disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então ele faz a interpretação correta, porque há uma forma correta de se interpretar. É a forma que nós devemos conhecer os estilos literários para fazer essa melhor interpretação dos textos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você se deleite na leitura do Antigo Testamento, que Deus fale com você de Gênesis a Malaquias e também no Novo Testamento, mas nosso foco é o Antigo Testamento. Que Deus te abençoe e que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.